Olá! Nessa aula falaremos sobre as regras de encerramento do exercício de 2022. No portal SC Transferências foi disponibilizado um arquivo em manuais e vídeos, documentos, regras de encerramento do exercício. Nesse documento estão todas as situações previstas para a virada do exercício e é sobre isso que vamos falar nessa aula. Se vocês ficarem com alguma dúvida, depois vocês poderão consultar o documento. Bom, nesse documento, então, nós vamos ver que há dois conteúdos. O primeiro é sobre a liberação e remanejamento dos valores empenhados que não serão pagos no ano de 2022. E o segundo, que nós veremos na segunda parte dessa aula, trata das situações que devem estar as propostas e as transferências na virada do exercício. Então, vamos primeiro falar sobre a liberação dos valores. Bom, quem trabalha com o módulo de transferências, sabe que todos os valores que estão previstos no cronograma do ano, eles devem ser totalmente empenhados. Então, quando a pessoa celebra uma transferência e coloca um valor para 2022, por exemplo, todo aquele valor vai ter que ser empenhado. Se tiver valor para 2023, esse valor não é empenhado, mas o valor do ano, ele é empenhado, Ou mesmo uma transferência que foi gerada em 2021, ao passar o exercício financeiro em 2022, no início de 2022, ela vai estar em empenho ou em DC, conforme a situação, e o órgão deve empenhar totalmente o cronograma de 2022. A mesma coisa vai ocorrer em 2023, Quando vocês liberarem o orçamento dessas transferências, elas vão estar em empenho ou em DC e vocês vão ter que empenhar todo o cronograma de 2023, Então, a regra é que o cronograma do ano deve ser totalmente empenhado. Agora, por causa disso, no encerramento do exercício financeiro, valores que foram empenhados e não serão pagos, eles devem ser liberados, por meio da funcionalidade, por meio do estorno, como a gente vai ver, com exceção dos casos que são autorizados na legislação para pagamento como restos a pagar. Bom, então a regra, é que os valores empenhados que não serão pagos devem ser liberados até o dia 7 de dezembro. Isso está previsto no Decreto de Encerramento de Exercício, número 2236, de 27 de outubro de 2022. Então, lá nos itens 10 e 14 do anexo 1, nós temos todas as datas estabelecidas no decreto e, no caso, os valores que não serão pagos, Por que total ou parcialmente? Porque pode ser que vocês ainda vão pagar algum valor, vocês sabem que vai ter pagamento de algum valor, então pode liberar também parcialmente. Nós vamos ver depois no caso prático mais para frente. E a exceção são aquelas situações previstas no artigo 16, parágrafo 2º. Então, esses valores, eles não devem ser liberados. Se eles não forem pagos em 2022, eles vão ser inscritos em restos a pagar. Então, somente esses casos aqui, previstos na legislação, têm a autorização para não serem liberados, porque a legislação, as situações previstas nesses incisos, não podem aguardar o fechamento do exercício financeiro, a abertura do novo exercício financeiro em 2023 para pagamento, Não pode parar o pagamento. Então, a lei assegura que eles continuem com esse empenho que já foi feito em 2022 e sejam pagos no ano que vem como restos a pagar. Então, nós temos lá os recursos das APAES, temos convênios relacionados ao atendimento de adolescentes autores de atos infracionais, para demandas da função 12 de educação. Então, aqui depois vocês consultam todas as situações e se tiver nessas situações aqui, vocês não vão precisar liberar.
mas todo ano nós fazemos, né, um arquivo e enviamos aos órgãos para auxiliar, né, nessa seleção do que pode, o que não pode ser liberado. Então, vocês vão receber também, nós vamos entrar em comunicação com vocês, né, para falar quais são aquelas transferências que vocês devem liberar. Bom, qual é o trâmite, né? Então, o concedente, ele vai ter acesso a essa funcionalidade que nós vamos liberar aí no dia 16, liberar o orçamento tanto no transferência como no transferência registro. E ao utilizar essa funcionalidade, o que acontece? O estorno do empenho e do pré-empenho e a devolução da DC. Com isso, há o remanejamento dos valores liberados para o cronograma 2023 da transferência, né? Então, vocês não precisam colocar esse valor na transferência. Com o estorno do empenho, esses valores migram, né, para o cronograma 2023 da transferência. Lá em 2023, essas TRs com os valores liberados vão estar na situação em DC ou em empenho, né, conforme o caso, e elas poderão ser pagas se a transferência estiver vigente. Então, aqui é um outro alerta, né, que eu quero dar para vocês, que vocês têm que se atentar para a vigência dessas transferências, né? Não adianta vocês liberarem o orçamento agora, esse valor ele vai, né, lá para 2023, mas chega em 2023, não tem vigência a transferência. Aí vocês sabem que não tem como fazer o pagamento. Então, é muito importante agora no final do ano vocês verificarem a vigência dessas transferências, porque o valor vai para 2023. Só que se chegar lá em 2023 e não tiver vigência, vocês não vão conseguir fazer o pagamento. Então, se não houver vigência, o objeto não foi executado, vocês vão analisar, né, todos os casos de vocês. Por favor, providenciem aditivo de vigência, né? Então, de acordo com cada situação que vocês vão analisar aí na setorial. Bom, então, o que é liberar o orçamento, né? Essa funcionalidade, ela não fica sempre disponível para vocês, porque ela tem o poder de, como a gente diz, matar a transferência, né? Então, não é em qualquer situação que vocês podem utilizar essa funcionalidade. Já aconteceu casos, né, de pessoas usarem essa funcionalidade na tentativa de alterar o empenho da transferência. Não é essa a forma correta de fazer esse procedimento, né? Nós temos alteração de dados orçamentários, que faz essa substituição de um empenho que está atrelado à transferência por outro, mas daí é todo um trâmite que é seguido para a substituição desse empenho. Então, simplesmente liberar o orçamento da transferência, você está tirando o empenho sem a possibilidade de colocar outro, tá? Então, essa funcionalidade, ela é específica para o encerramento do exercício, tá? Então, depois eu vou falar outros usos aqui dessa funcionalidade, quando a gente quer cancelar a transferência, tá? Então, por favor, só usem realmente nessa situação. No final do ano, no começo do ano que vem, a gente tira, né, das setoriais essa funcionalidade do perfil de vocês, mas se por algum equívoco essa funcionalidade continuar, não utilizem, tá? Porque ela é específica para o encerramento do exercício. O que ela faz, como eu falei? Ela tira o empenho da transferência, né? Então, e depois não tem como associar um outro empenho à transferência. Então, ela é realmente para esse caso, porque tem toda uma rotina por trás, né? O sistema está preparado, a empresa está trabalhando em cima dessa situação. Então, vamos usar apenas no final do ano essa funcionalidade. Qual é o procedimento? Então, vocês vão colocar ali a UG Gestão de vocês, né? Vão colocar o número da transferência e clicar no botão Pesquisar. Então, daí aqui vão vir os dados, né? Qual é o valor empenhado, o valor pré-empenhado. E é muito importante que vocês observem que no pré-empenho a gente não faz nada. Porque ao estornar o empenho, ao liberar o empenho, né? O pré-empenho é automaticamente cancelado, estornado. Então, o que a gente vai fazer, né? É selecionar o checkbox do empenho. Observem que está aqui como disponível a liberar todo esse valor, né? Então, vocês selecionam aqui no checkbox e clicam em liberar.
E daí vai passar para essa aba cronograma e vamos ter aqui todo o valor empenhado. Vocês não precisam liberar todo o valor, né? Vocês vão analisar aí no órgão o que não será pago, né? E daí o que não será pago vocês vão liberar. Então, digamos que, né, no meu órgão, né, eu fosse liberar todo o valor. Então, o que vocês fazem? Selecionam essa seta e todo esse valor vai passar, né, para o campo valor. Mas antes disso, é importante que se fale das situações aqui, né, desses valores. Então, aqui a gente sabe que não tem uma nota de liquidação ainda, né? E caso alguma parcela esteja liquidada, não haverá a necessidade de proceder ao cancelamento para liberar o orçamento, pois o cancelamento será realizado de forma automática pelo sistema. Mas isso ocorrerá se o usuário que estiver realizando a liberação for liquidante da UG Gestão, né? Então, digamos que aquela minha parcela ali do empenho tivesse liquidada, né? Se eu quisesse liberar o orçamento, eu não precisava cancelar a liquidação, se eu for, né, o liquidante da UG. Agora, se eu não for liquidante da UG, daí não, né? Daí eu teria que cancelar a nota de liquidação para proceder à liberação do orçamento. Se houver parcela na situação em pagamento, esse valor não vai estar disponível para liberação, né? Então, o que daí nesse caso vocês vão fazer? Ou vão realizar o pagamento, né? Então, estão andando para frente, realizou o pagamento e ela vai sair ali do cronograma de liberação, ou vocês vão cancelar a preparação de pagamento e a liquidação para que o valor esteja disponível para liberação. E como eu falei, cancelar a liquidação só é necessário se a pessoa que estiver logada no sistema não for o liquidante da UG, tá? Então, vocês têm que observar em quais situações estão aquelas parcelas, porque se ela estiver em pagamento, vocês têm que proceder ao pagamento ou cancelar essa preparação de pagamento, né? Se ela estiver liquidada, ela pode ser cancelada, né, também. E se ela já tiver sido paga, ela nem vai aparecer, né, o valor não vai estar aparecendo aqui para a liberação. Caso tenha ocorrido estorno de empenho pago, total ou parcial, esse valor já vai estar subtraído do cronograma original. Então, dessa forma, não vai estar disponível para liberação. Então, se a nota de empenho fosse de 200 mil, mas teve um estorno de 100 mil, por exemplo, só os 100 mil vai estar disponível para liberação. Como eu falei, valores pagos não vão estar disponíveis, porque já foram pagos, né? E é importante dizer que não é permitido liberar o orçamento quando existir uma transferência ou alteração pendente de finalização. Por quê? Porque pode ser que essa alteração ela esteja mexendo em valores da transferência, né? Seja uma adição de valor, uma supressão de valor. Então, nesse caso, o sistema vai vedar, né, aquela alteração, aquela liberação, né, até que você finalize a alteração pendente. Bom, então aqui, como eu falei, nesse caso a gente vai simular, né, que todo esse valor vai ser liberado. Aqui, como a gente vê, ó, as minhas duas só estão não liquidadas, né? E já conversamos sobre as outras situações que podem aparecer aqui nas parcelas. Não houve estorno de empenho pago, então aqui o valor está zerado. Ao clicar nessa seta aqui, todos os valores passam automaticamente para o campo valor. Então, vocês clicam na aba calculadora e o valor liberado vai ser automaticamente preenchido aqui no campo valor liberado. Depois vocês vão clicar no botão confirmar e vai passar para a aba identificação. Todos esses valores aqui vão estar preenchidos, com exceção da data referência, que vocês vão colocar a data que vocês estão fazendo a liberação do orçamento, e o campo histórico, né? Eu escrevi essa frase aqui, mas se vocês quiserem, pode escrever de forma diferente, né? Não tem uma regra para isso. Então, eu coloquei lá, liberação do valor que não será pago em 2022
para remanejamento para o exercício de 2023, conforme estabelece o artigo 16, parágrafo 3º do Decreto 2.236. Tá? Depois vocês vão clicar em confirmar e ali na tela a gente vai observar no grid que aquele valor que estava aqui em disponível a liberar, né, foi para o campo liberado, né? Deu a mensagem operação realizada com sucesso e foi gerada uma nota de empenho que foi o estorno, né, da nota de empenho original, né, dessa daqui. Então, como que a gente sabe se deu certo? Quando o disponível a liberar está zerado, né, ou permanece o valor que vocês ainda querem pagar, né? Se vocês não tivessem liberado todo o valor, porque ainda tem uma parcela para pagamento, esse valor estaria aqui como disponível a liberar, que na verdade, né, corresponde ao valor que vocês pretendem pagar ainda até a data permitida, que nós vamos ver qual é mais para frente. Bom, o valor do cronograma de 2022 que vocês liberaram vai estar disponível no cronograma de 2023 da transferência após a execução de rotina de remanejamento, que ocorrerá de 2 em 2 horas. Tá? Então, logo após vocês liberarem, 2 horas após vocês liberarem, né, esse valor estará lá no cronograma 2023 da transferência, sem empenho, obviamente, né? Então, se for necessário retornar esse valor ou parte dele, né, digamos que vocês liberaram por equívoco ou foi informado que não haveria pagamento e agora vai haver pagamento, então vocês têm como trazer novamente esse valor para a 2022, realizando a alteração contida no manual 8, alteração do cronograma da transferência com mudança de exercício, que está lá na página 36. Tá? Então, só claro, vai ter que observar a data de empenho, né, que acho que a última data, a gente vai ver aqui para frente, mas é dia 6 de dezembro, né? Então, passada essa data, claro, não será possível trazer o orçamento, né, porque já não tem mais autorização para fazer empenho. E se vocês trouxerem esse valor de 2022, um novo empenho deverá ser realizado em substituição àquele que foi estornado, né, por meio dessa alteração contida aqui no manual 8, página 36. Tá? Então, se vocês liberaram o orçamento por erro ou achando que não haveria pagamento e vai haver, vocês têm como corrigir, né, como trazer novamente esse valor para 2023, fazendo um novo empenho, obedecendo então até o dia 6 de dezembro. Bom, a contrapartida que tinha sido associada à parcela de 2022, que foi remanejada, deverá ser novamente associada à nova parcela de 2023 pelo proponente, tá? Então, se houve uma associação de contrapartida, vocês iam fazer o pagamento, não fizeram o pagamento, liberaram, né, o orçamento lá em 2023, para que se consiga fazer o pagamento, o proponente deve associar novamente a contrapartida. E não é necessário devolver a DC ao órgão de origem, pois o sistema devolverá de forma automática. Então, como a gente viu ali, vocês liberam o empenho, né, e o sistema cancela, estorna também, né, o pré-empenho, e depois a DC ela é devolvida ao órgão de origem. Bom, propostas do ano de 2022 em que tenham sido realizadas apenas as etapas DC e pré-empenho, tá? Não houve empenho. O que acontece? Pré-empenhos que não tenham DCs associadas, eles não precisam ser liberados, pois serão cancelados no final do ano pelo sistema. Já pré-empenhos que tenham DCs associadas devem ser liberados para que o sistema devolva a DC de forma automática. Antes de realizar a liberação, o usuário deverá alterar o cronograma da DC para o mês da liberação, que vai ser dezembro, né? Por meio da funcionalidade Remanejar Programação Financeira Descentralização, tá? Então, esses são procedimentos aí para propostas de 2022.
em que tenham sido realizadas apenas as etapas DC e pré-empenho sem empenho. Ou também, o que acontece, vocês podem seguir em frente, né? Esse aqui é para o caso de que a pessoa não quer fazer o empenho e o pagamento. Bom, falamos então sobre a liberação e remanejamento dos valores, né, que não serão pagos aí em 2022. Opa, sobrou um 2021 aqui, por equívoco, é em 2022, né? E agora vamos ver as situações que devem estar as propostas e as transferências na virada do exercício. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o trâmite das transferências no sistema, para depois a gente conseguir entender ali todas as situações. Então, às vezes a pessoa não conhece muito ainda do sistema, é para facilitar o entendimento do que eu vou explicar depois, tá? Então, em azul, são etapas do concedente e em cinza, etapas do proponente. Então, o que acontece? Primeiro, o concedente, né, faz o cadastro e a publicação do programa transferência, lá no CIGEF. E com isso, o programa é disponibilizado no portal SC Transferências. Vendo esse programa, né, um proponente previamente cadastrado envia a proposta para o programa que ele tem interesse. Depois, o concedente vai realizar as análises, né? Então, tem análise técnica, análise do secretário, análise jurídica, né? Antes da análise do secretário. E depois, estando essa proposta aprovada, vai ocorrer a DC, se for um recurso descentralizado, né? E o pré-empenho da proposta. Depois vai ser gerada, né, a transferência, então daí a gente deixa de falar em proposta e ela vira uma transferência, ocorre a geração da transferência, o empenho e a publicação da transferência. Depois vai ter a abertura da conta, que vai ser automática ou manual, de acordo com o instrumento, e aquela transferência vai entrar na situação em execução, tá? Então, são várias etapas, né, dentro do sistema. Temos o programa, a proposta, a transferência alteração, prestação de contas parcial, final e lá na frente o cadastro do proponente. Mas o que nos interessa para o encerramento do exercício são as etapas de proposta, transferência e transferência alteração, tá? Então, aqui, a situação do programa, do cadastro, da prestação de contas parcial e final não nos interessa para o encerramento do exercício, tá? Somente as etapas de proposta, transferência e transferência alteração. E é o que a gente vai falar na sequência. Bom, no caso do convênio, nós temos análise técnica, análise da assessoria jurídica e a homologação do secretário ou dirigente. Já no termo de fomento e colaboração, nós temos análise da comissão de seleção, se houver um edital de chamamento público. Temos análise técnica, a análise da assessoria jurídica, a homologação do secretário ou do dirigente e a autorização do governador. Aqui no decreto de convênios, essa autorização foi revogada, né? Mas ela continua no termo de fomento e colaboração. E por que eu estou falando sobre essas situações todas aqui? Porque essas situações, elas são autorizadas para a virada do exercício. Então, se agora em 2022 vocês têm propostas nessas situações aqui, não precisa ser feito nada, né? Essas situações são autorizadas para a virada do exercício. Quais são as situações que não são permitidas? Então, propostas na situação em descentralização, em pré-empenho e em geração. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o que acontece depois que o convênio ou um termo de fomento e colaboração foi autorizado, né? Para a gente ver essas situações não autorizadas e o que a gente faz no caso de a nossa proposta estar numa dessas situações.
Então, depois que esse convênio ou esse termo de fomento e colaboração foi autorizado, no caso do convênio foi homologado pelo secretário, que é a última análise, como nós vimos, né? Ou no caso do termo de fomento e colaboração, ela foi autorizada pelo governador, o próximo passo é ela ir para descentralização, se for recurso descentralizado, né? Então, o órgão vai lá, o órgão descentralizador vai associar a DC. Depois, por meio da funcionalidade alterar a situação proposta, transferência, alteração, ela vai para pré-empenho e o órgão vai realizar o pré-empenho. E por fim, né, ela vai para a situação em geração. Bom, essas 3 situações aqui, como nós vimos no slide anterior, são as 3 situações em que a proposta não pode estar, né? Por quê? Porque ela está mexendo com valores e a gente sabe que no final do ano esses valores todos não podem estar atrelados nem a uma proposta, nem a uma transferência, né? Porque a contabilidade precisa encerrar o exercício financeiro. Então, tudo isso aqui é para que a gente libere valores que estão associados, né, a propostas e a transferências, para que a contabilidade consiga finalizar, então, aqueles valores do exercício. Bom, então, se ela estiver em geração e o órgão não pretende ir para frente, o que é para frente? Né? A gente até vai ver no slide posterior, mas ir para frente é gerar a transferência, gerar, empenhar, pagar. O que ele vai fazer com essa proposta? Né? Ele não vai gerar uma transferência, ele vai continuar como proposta esse ano. Então, ele vai ter que voltar, né, no caminho. Se ele não vai andar para frente, ele tem que ir para trás. Então, de geração, a proposta em geração, ele vai acessar a funcionalidade alterar a situação proposta, transferência, alteração, e vai colocar essa proposta na situação em pré-empenho novamente, né? Daí vai remover esse pré-empenho, estornar, né, esse pré-empenho, e depois vai voltar para a descentralização, caso tenha a DC associada, e vai desassociar a DC. Depois, pela mesma funcionalidade de alterar a situação, vai retornar o convênio para em análise de secretário, né? E o termo de fomento e colaboração para a situação em autorização. Então, o que acontece? Voltou para as situações anteriores a que estava, né? Estava homologado a secretário, foi para frente, no caminho de volta ela vai ficar em análise de secretário. E deixa aí, né? Do ano que vem, né? Essas propostas aqui vão ter que ser enviadas para o proponente ajustar as datas, né? Porque lá em 2023, a gente não vai depois a proposta em análise de secretário passar para homologada a secretário sem que o nosso proponente altere as datas, né? Porque lá as datas vão estar todas como 2022. Então, a gente não pode levar para frente uma proposta com dados de 2022. Como é que a gente vai depois acompanhar a execução daquele convênio, né? Daquela proposta que vai virar um convênio. Então, lá em 2022, depois mais para frente a gente vai ver, mas lá em 2023, vocês vão colocar, né, essas propostas que ficaram aqui em análise secretário, ou no caso do termo de fomento e colaboração em autorização, vão colocar em readequação para que o proponente corrija todas as datas de 2022 para 2023. E no caso aqui, o termo de fomento e colaboração ainda tem que voltar para em análise secretário, né? Porque quem consegue colocar em readequação é o secretário. E como eu falei, né, propostas de 2022 que não vão ser geradas, né? Então aqui não quer ir para frente, não quer gerar, não quer fazer empenho, não quer pagar, vai voltar, né? Porque essas situações aqui estão segurando dinheiro ali na contabilidade, né? Recursos. Então, vai voltar esses caminhos até que no convênio fique análise secretário e no termo de fomento também análise secretário. Porque lá em 2023, estando em análise secretário, o secretário vai colocar em readequação para que o proponente corrija as datas e daí essa proposta pode seguir em frente novamente. Claro, tudo isso só vai ser feito se vocês, esse trâmite de correção aqui, né, de readequação, só vai ser feito se
vocês quiserem levar essa proposta para frente, né? Tanto o proponente como vocês. Se não, basta também reprovar a proposta. Então tá aqui, né? Em 2023, se o órgão tiver interesse em dar seguimento à proposta, o órgão e também, né, o proponente, vocês vão acessar a funcionalidade realizar parecer secretário dirigente e colocar a proposta na situação em readequação para o proponente alterar os seguintes campos. É interessante que lá na readequação vocês coloquem esses campos aqui. Tem lá no documento, né, que nós disponibilizamos, vocês podem copiar, porque de repente o proponente esquece de arrumar alguma das datas, tem que colocar em readequação novamente. Então, coloca lá, né, na aba meta, corrigir as datas, na aba identificação, a data início, execução, data término, execução, se for um evento também as datas do evento, né, e na aba cronograma o ano, tá? A gente não pode, lá em 2023, levar para frente uma proposta com datas de 2022. E como eu falei, né, se lá em 2023 ou mesmo em 2022 vocês já sabem que o órgão não tem interesse em dar seguimento à proposta, é só acessar a funcionalidade, né, e colocar na situação não homologada secretário, tá? Daí ela para ali no trâmite de aprovação e não vai ter seguimento à proposta. Bom, aqui eu tô com o fluxograma da transferência, só para a gente visualizar novamente esse trâmite e, se houve alguma dúvida, a gente ainda consegue esclarecer. Depois da proposta aprovada, como a gente viu, tem a descentralização de crédito, depois tem o pré-empenho, realiza-se o pré-empenho e a proposta vai para a geração. E aqui, ó, é a linha de corte, né? Isso que eu queria que ficasse bem claro para todo mundo. E aí aqui o que acontece? Ou eu vou para frente, gero o número da transferência e chego lá na minha transferência em execução, onde eu vou poder fazer o pagamento, né? Ou eu começo a ir para trás e vou deixar aqui, ali naquelas situações ali, não de proposta aprovada, mas sim de análise secretário, né? Bom, então, se eu tô em geração, né, até essa situação aqui, é possível voltar no fluxo de aprovação da proposta até a situação em análise secretário. Agora, se eu gerei a transferência, eu só posso ir em frente no fluxo de aprovação até a situação em execução, como eu falei aqui, né? Então, em geração é a linha de corte, né? Então, ou eu vou para trás, aqui eu consigo voltar ainda, né? Até deixar lá na análise do secretário, ou se eu gerei, eu só consigo ir em frente, daí eu sou obrigada a deixar a transferência na situação em execução, que também não posso deixar aqui nesse meio do caminho aqui, porque senão eu perco a minha transferência, né? Então, aqui é a linha do corte. Vocês vão ver, está em geração, então ou eu vou para frente, né, e deixo em execução, ou eu vou para trás e deixo ali na análise do secretário, tá? Esse fluxograma aqui a gente também tem lá no portal, se alguém quiser imprimir e acompanhar. E aqui, ó, em geração, é essa linha de corte, tá? Porque vocês conseguem voltar para trás, né? E uma vez que a transferência foi gerada, vocês só conseguem ir em frente, não tem mais como voltar para trás. E deve-se deixar a transferência na situação em execução. Então, como a gente falou, uma vez gerada a transferência, deve-se ir até a situação em execução. Mas, se vocês não desejarem levar essa transferência para frente, tem a possibilidade de cancelar a transferência. E é isso que nós vamos ver agora. Bom, então, se desejar cancelar a transferência, o que vocês vão fazer? Acessar a funcionalidade Liberar orçamento e transferência para liberar os valores de 2022. Então, tá vendo por que eu falei, né, para não usar essa funcionalidade durante o ano para substituir empenho ou por outro motivo, né, que vocês imaginem que vai chegar a algum outro resultado, né? Porque
como estamos vendo aqui, olha, ela serve para cancelar a transferência. Vocês estão tirando o empenho daquela transferência, né? Então, depois de liberar o orçamento, o que vocês vão fazer? Acessar a funcionalidade alterar a situação proposta, transferência alteração, e vão selecionar a situação daquela transferência como cancelada, tá? Então, a funcionalidade liberar orçamento serve para remanejar valores de um exercício para o outro dentro do encerramento do exercício, que é essa situação que nós vamos enfrentar agora em dezembro, né? Uma situação que o sistema está preparado para isso e há uma rotina ligada para jogar esses valores para 2023, né? É uma situação específica de encerramento do exercício. Então, ela serve para isso e serve também para cancelar a transferência. Então, quando vocês geraram e não querem mais ir em frente, né? Então, vocês liberam o orçamento só para tirar o valor da transferência e depois cancelam aquela transferência, tá? Então, por isso que essa funcionalidade só deve ser utilizada com cautela e nessas situações específicas. Bom, se vocês não desejarem cancelar a transferência, né? Então, como nós já vimos, vocês vão, depois de gerar, seguir em frente. Empenha os valores de 2022, depois coloca aquela transferência em publicação, publicam a transferência, vai ter a abertura da conta, né? Corrente ou manual, automático ou manual, de acordo com o instrumento, e a transferência vai entrar na situação em execução. Daí, estando em execução, aqui a gente encontra o assunto do início da aula, né? Vocês vão pagar integralmente aquela transferência? Sim, então não tem nada a fazer. Ah, não, eu vou pagar só parcialmente, né? A minha transferência entrou em execução e eu tenho 3 parcelas, mas eu só vou pagar uma. Então, eu vou pagar aquela, não libero aquele valor, e as outras 2 eu libero, né? Como a gente viu no início da aula, tá? Então, aquele conhecimento vai ser utilizado aqui para caso vocês não queiram pagar o valor integral da transferência. Bom, então revisando, né, o que a gente viu até agora, as propostas elas podem estar em várias situações, aquelas de análise que a gente viu, né, e não pode estar na situação em geração, em pré-empenho e em descentralização. Nesses casos aqui, o que a gente faz? Sendo uma proposta ainda, volto para a análise secretário, né, faço o caminho de volta, ou eu vou em frente, né, de em geração, eu gero aquela proposta, dela vira uma transferência e eu levo ela para a situação em execução, tá? E as alterações? Bom, as alterações elas também têm que estar em execução no final do ano. Lembrem que tem alterações que mexem com vigência, que mexem com valor, né? Então, elas também têm que ser encerradas. E encerrar é colocar em execução. Quando a gente leva uma alteração até em execução, ela é, a gente diz, aplicada na transferência, né? Então, aquilo está valendo, né? E por que, principalmente, uma de vigência a gente não pode deixar no meio do caminho? Porque, como a gente falou, aqueles valores vão para 2023, mas lá em 2023 eu só consigo pagar se eu tiver vigência, né? Então, tem que levar até o final. Transferências que estão mexendo em valores, principalmente, ou eu vou cancelar, né? Ou vou levá-la em execução, porque justamente estamos conversando aqui que não podemos deixar valores presos na transferência. Então, se eu tenho uma alteração que está mexendo com valores, eu tenho que finalizar ela. Até porque, como vimos depois, se eu for liberar, né, um valor, eu não consigo se eu tiver uma alteração em andamento. Então, vamos levar tudo até em execução ou cancelar uma alteração que esteja no meio do caminho e eu não quero mais levar para frente. Tá? Então, se houver uma alteração ainda não finalizada, deve-se seguir todos os demais passos até a publicação, a aplicação, né, para que a alteração fique na situação em execução. Se houver um aditivo que aumente o valor global da transferência com cronograma para 2022 em andamento e o valor aditivado não será pago em 2022, o mesmo deve ser cancelado
ou alterado o cronograma para 2022, né? Não tem sentido, se não vamos pagar em 2022, eu levar para frente uma alteração que eu já sei que eu não vou pagar, né? Então, o que vocês podem fazer é cancelar, né? Ou alterar esse cronograma para 2023. Agora, se vocês já estão em vias de publicar, daí publica, coloca o valor, colocou, né, o valor ali na transferência e depois libera o orçamento, né? Então, tudo depende da etapa onde vocês vão estar. Bom, agora vamos falar então sobre o transferência registro. Até agora a gente conversou sobre o transferência, agora vamos falar sobre o transferência registro. Sabemos, né, que não temos no transferência registro a etapa de proposta. Então, tudo que conversamos sobre proposta vale, né, somente para o transferência. Aqui no registro a gente tem a transferência, né, que elas devem estar na situação em edição ou em execução. Bom, então eu vou falar um pouquinho, né, sobre o fluxograma do transferência registro, que é bem diferente do transferência, né, para a gente falar também sobre as situações permitidas aí na virada do exercício. Então, o órgão concedente, ele cadastra as informações, né, nessa funcionalidade, manter transferência registro, e ela fica na situação em edição. Depois vai ocorrer a DC, se for o caso, né, e o pré-empenho. Vai ocorrer a validação da transferência, né? E se ela for aprovada, vai ter a geração da transferência registro, o empenho, a publicação, a abertura da conta e aquela transferência registro entra na situação em execução. Bom, quais são as situações permitidas na virada do exercício para o transferência registro? Em edição, né? Então a gente nem começa daí esse fluxo aqui de orçamentário, né? Ou em execução, tá? Então, e qual é a linha de corte aqui no transferência registro? Assim como a gente tinha lá na transferência, né? Qual que é a situação onde eu ou ando para trás ou ando para frente? É aqui no momento da geração também, né? Então, eu estou em geração, ou eu vou empenhar, publicar, ter a abertura da conta e entrar em execução, ou eu vou fazer o quê? Vou andar para trás, para deixar ela na situação em edição, tá? Então, aqui na validação da transferência, eu posso acessar essa funcionalidade alterar situação proposta, transferência, alteração, que é a mesma funcionalidade que vocês usam no módulo transferência, né? E colocar ela em pré-empenho. Depois, estornar esse pré-empenho, né, e colocar ela em DC, se for o caso. E, por fim, acessar novamente a funcionalidade e colocar aquela transferência registro na situação em edição, tá? Então, a lógica é a mesma. Chega um momento que ou eu ando para frente e deixo em execução, ou eu ando para trás e deixo ali na situação em edição, tá? Mas pode ser que vocês não queiram levar até a execução porque vocês querem cancelar aquela transferência registro. Então, o que vocês vão fazer? Da mesma forma lá no transferência, né? Acessam a funcionalidade liberar orçamento e transferência e liberam os valores de 2022. Depois, acessam a funcionalidade alterar situação proposta, transferência, alteração e selecionam a situação cancelada. Agora, se vocês não desejarem cancelar, é só seguir ali naquele fluxo que eu mostrei para vocês, né? Vou até voltar aqui. Ó, empenha, publica, abre conta, transferência em execução. Então, empenha os valores de 2022. Depois, por meio da funcionalidade alterar a situação proposta, coloca em publicação. Publica a transferência. Vai ocorrer a abertura da conta. E ela entra na situação em execução. E, assim como lá no transferência, entrou em execução, eu vou utilizar, né, aquelas recomendações do início da aula. Quero fazer o pagamento integral? Não tenho mais nada a fazer, né? Agora, vou fazer só um pagamento parcial, então libero valores que não serão pagos em 2022 e haverá o remanejamento automático para o cronograma de 2023. Aqui no registro, é a mesma observação que eu fiz na transferência.
observar se a transferência tem vigência, porque lá em 2023 só será permitido o pagamento, né, desse cronograma remanejado se houver vigência na transferência, tá? Então, tanto no transferência como no transferência registro, observem se as transferências de vocês possuem vigência para 2023, para que quando chegar em 2023, essas transferências vão nascer lá em empenho ou em DC, né, conforme o caso, vocês consigam fazer um novo empenho e realizar o pagamento. Bom, então, né, aqui no modo transferência registro, quais são as situações permitidas para transferência em edição ou em execução, conforme nós vimos, e alterações do transferência registro também na situação em execução. Então, se houver uma alteração ainda não finalizada, né, deve-se seguir todos os demais passos até a publicação para que a alteração fique na situação em execução. Se houver um aditivo que aumente o valor global da transferência com o cronograma para 2022 em andamento e esse valor não vai ser pago em 2022, ou vocês cancelam, né, porque não tem sentido, ou alteram o cronograma para 2023. Bom, agora eu vou falar sobre uma regra específica ali do decreto 2236, que tem impacto no módulo, né? Então, eles prevêem para uma mesma data, aqui, 6 de dezembro, várias etapas, né? Então, descentralização de crédito, emissão de empenho, liquidação, ordem bancária, né, referente ao pagamento das transferências voluntárias. Agora, quem trabalha no módulo sabe que, né, após o empenho, nós vamos ter a publicação no DOI, que não depende de vocês, e a abertura de conta, que também tem o prazo estabelecido pelo Banco Central, né, que a gente não consegue mudar. E aí, depois disso, vem o pagamento, né? Então, vejam que foi colocado na mesma data, 6 de dezembro, todas essas etapas. Só que, por exemplo, o empenho e a ordem bancária não conseguem ocorrer no mesmo dia, porque a gente tem aqui, né, essas etapas. Publicação no DOI, que não depende de vocês, e a abertura de conta, que também não depende de vocês. Tá? Então, isso aqui eu gosto de alertar, porque vocês podem ser induzidos a erro, né? Achando que dá para fazer tudo até o dia 6. Só que o empenho, antes do pagamento, né? E após o empenho, a gente tem essas duas etapas aqui, que não vai depender de vocês, não vai ser conseguir fazer no mesmo dia, né? Então, a gente tem que observar isso para que o empenho, então, seja feito antes do dia 6 e dê tempo de o pagamento ser realizado até o dia 6. Certo? Então, essas eram as informações. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entrem em contato conosco por meio dos nossos canais e consultem também o documento disponibilizado no portal SC Transferências. Muito obrigada pela sua atenção.